boa tarde. Os Estados Unidos da América lançaram esta madrugada um ataque militar em grande escala contra a Venezuela, que culminou na captura de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores. A operação, realizada sob sigilo e sem o conhecimento prévio do Senado norte-americano, mergulhou a Venezuela na incerteza, com o governo local a exigir a Washington uma prova de vida do casal presidencial. O anúncio foi feito pelo próprio Donald Trump através da sua rede social, a Truth Social. O presidente norte-americano confirmou que forças dos Estados Unidos da América executaram um ataque de grande escala e que Nicolás Maduro foi retirado do país. Numa breve entrevista telefónica concedida posteriormente ao jornal The New York Times, Trump classificou a ação como uma operação brilhante, remetendo mais detalhes para uma conferência de imprensa agendada para as 4 da tarde, hora de Portugal continental, a realizar-se na sua residência. De acordo com as indicações iniciais provenientes da administração norte-americana, o objetivo será submeter Nicolás Maduro a julgamento num tribunal federal. Captura que, segundo o antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Vítor Ângelo, todos devemos condenar. Em declarações à TSF, diz que não há dúvida de que foram violadas todas as regras da lei internacional. Creio que não há dúvida nenhuma de que este tipo de ações violam todos os protocolos, todas as regras da lei internacional. A comunidade internacional, a única coisa que pode fazer neste momento, e tendo em conta que estamos a falar dos Estados Unidos, é denunciar este tipo de comportamento e, evidentemente, condenar tudo que possa ser considerado, e neste caso é evidente que deve ser considerado uma violação da lei internacional. Eu penso que deverá haver uma reunião do Conselho de Segurança, provavelmente a pedido da Rússia, mas fora isso, fora essa reunião do Conselho de Segurança, que certamente terminará com um veto dos Estados Unidos, fora isso eu não vejo neste momento as Nações Unidas estarem numa posição de capacidade, de força, digamos assim, para fazer mais do que essa reunião do Conselho de Segurança. Praticamente certo é que Nicolás Maduro será julgado nos Estados Unidos da América e condenado a muitos anos de prisão. É difícil dizer, neste momento é muito difícil dizer o que é que vai acontecer, até porque há quem diga que há aqui uma espécie de acordo entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente Maduro para extrair o presidente Maduro da Venezuela e fazer com que uma situação diferente, uma mudança de regime aconteça na Venezuela. Mas provavelmente o que vai acontecer é que ele será julgado nos Estados Unidos e, tendo em conta a experiência do passado, provavelmente será condenado a muitos anos de prisão. Numa altura em que existem ainda poucas informações sobre o futuro do país, Vítor Ângelo também adianta alguns possíveis cenários. É difícil dizer como é que a população vai reagir, mas em princípio a população vai esta manhã manifestar-se ou de um lado ou do outro. Muito provavelmente os militares vão procurar fazer com que a população civil saia em grande número para as ruas para condenar este tipo de ação levada a cabo pelos Estados Unidos, e isso evidentemente reforça o poder chavista que existe na Venezuela. Mas é difícil, neste momento é muito difícil dizer qual será a evolução da situação nos próximos dias, nas próximas horas. Em declarações à TSF, Vítor Ângelo, antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas. Por cá, algumas vozes também se fazem ouvir. Maria Olívia da Silva, advogada luso-descendente residente na Madeira, diz que o caminho mais lógico é o de Edmundo González assumir o poder do país.
Enquanto jurista, uma das coisas importantes, primeiro, o Nicolás Maduro não é legítimo. Segundo, as eleições presidenciais foram no dia 28 de julho, portanto, quem é o presidente eleito legítimo é Edmundo Gonçalves. Portanto, o que tem que acontecer, esta transição vai continuar, vão terminar de sair todas aquelas pessoas que estão aí no entorno, que têm que sair totalmente, para poder chegar a legitimamente ser nomeado o presidente Edmundo Gonçalves. Em declarações à RTP, Maria Olívia da Silva assume que a comunidade venezuelana está agora na expectativa. Nós estamos à espera de toda esta transição, porque o processo que está a acontecer agora na Venezuela é uma transição que já estava a ser preparada com anterioridade. E então agora é manter a calma, as pessoas que estão nas outras cidades fora de Caracas estão tranquilas, têm que manter-se nas suas casas e só à espera de continuar todo o processo para a libertação do nosso país, da Venezuela. E este processo já é um processo muito longo, são muitos anos. Eu entrei na Madeira no 2016 pelas mesmas situações da insegurança e de aquela parte que nós sempre temos um país muito livre. Mesmo quando estava a estudar na universidade, tive a oportunidade de ver aquele golpe de Estado do Chávez e foi muito difícil aquele processo, porque era como um câmbio total. Era tudo que nós de pequeninos tínhamos crescido com nossos pais, que também foram imigrantes, ou nossos avós, que fizeram o seu trabalho na Venezuela um país muito próspero, que também fizeram aquele grande trabalho. E, portanto, eu considero que uma das coisas mais importantes agora é ter a nossa esperança, a nossa calma, e tudo vai acontecer de uma maneira perfeita. Manter a calma para que tudo aconteça de maneira perfeita. Lídia Albornoz, ativista política, também alinha no mesmo discurso. Desde as 3h15, mais ou menos, da manhã, ainda não consegui parar aqui o nível de emoções, um misto grande de emoções, de telefonemas, de chamadas, de pessoas com muita alegria, mas ao mesmo tempo um bocado apreensivos com o que está a acontecer. Mas a realidade é o que tinha que acontecer. A Venezuela precisava de uma intervenção neste sentido, como está a acontecer. Foram atacados alguns pontos estratégicos, é o que dizem as notícias todas e é o que eu sei, sem grandes alaridos, nem atacando população. E a realidade é que a Venezuela despertou num ano novo completamente diferente, com aquele sentimento que haverá liberdade em breve em Venezuela. Vamos ver como será o processo de transição disto. Também estou um bocado apreensiva nesse sentido, mas, no entanto, confiante de que tudo irá correr bem. Também é importante a toda a comunidade luso-venezuelanos e até os próprios madeirenses, que têm uma ligação forte com a Venezuela, dizer que mantenhamos a calma sobre tudo isso, porque nós temos que ser aqui realmente um porto seguro para os que estão lá, porque lá a informação é muito cortada nesse sentido, as pessoas têm muito pouca informação e a realidade é que nós, cá fora, que temos esta informação toda, que muita dela não será verdadeira, temos que ter atenção àquilo que vai circular, àquilo que vamos transmitir, porque a ansiedade dos que estão lá já deve ser bastante para nós ainda complicarmos mais a situação. Então mantenhamos a calma, esperemos, eu tenho quase a certeza que isto não demorará mais do que 72 horas e através do comando com a Venezuela e as reuniões que temos tido, isto tinha que acontecer. Cheira à liberdade, esperemos que sim. Já Carlos Fernandes, deputado luso-descendente do PSD Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira, mostrou-se preocupado com os presos políticos. É importante não esquecermos, e Portugal não pode esquecer disto, temos 5 portugueses que são presos políticos na Venezuela, são presos do regime. Há incerteza também a esta hora, só para que tenham uma ideia dos familiares dos presos políticos na Venezuela, é muito grande, porque não se sabe o que está a acontecer com eles, porque eles também podem vir a ser vítimas de alguma repressão e alguma retaliação por parte do regime, porque no fundo estão sequestrados pelo regime do Nicolás Maduro, e isto pode ter alguma dificuldade para estas pessoas e os familiares mandar uma mensagem de esperança e um forte abraço, porque são momentos
também difíceis para eles. O que nós esperamos verdadeiramente é que isto possa ser um desfecho rápido, pelas razões óbvias de incerteza e de insegurança. Esperemos que a rede elétrica continue a funcionar em maior parte da capital venezuelana e que as pessoas possam ter comunicação com os seus familiares, porque não há nada mais difícil, mais complicado, que é que nestes momentos não poder dar uma palavra ou saber como estão os nossos familiares e os nossos amigos, e a comunicação é fundamental neste momento. Em declarações à SIC Notícias, o deputado no Parlamento madeirense criticou ainda quem coloca em causa a invasão dos Estados Unidos da América à Venezuela. Querem colar o ódio que sentem pelos Estados Unidos ou pela administração atual de Donald Trump e meter tudo no mesmo saco. E eu quero deixar aqui uma reflexão. A Venezuela está invadida por alguns países como a Rússia e a China há muitos anos. A Cuba leva o petróleo da Venezuela desde 1999, que o Chávez assumiu o poder. Levam o petróleo quase a custo zero. A Venezuela tem feito tudo para dar a Cuba, ao regime cubano, nem sequer os cubanos, tudo o que eles precisam. A Venezuela está invadida neste momento por grupos terroristas como o Hezbollah, o Hamas, por paramilitares, por tantos outros movimentos terroristas. A Venezuela há muitos anos, num país que não merece ter pessoas destas dentro do país, ter regimes a mandar na Venezuela, e isto é importante que se diga. A Venezuela está invadida, não é de agora, está invadida há muitos anos por forças escuras que não querem, de certeza, o melhor para a Venezuela. Querem o petróleo, querem o ouro e o cotão que estão na faixa do Orinoco, mais perto da fronteira com o Brasil. É isto que a Venezuela tem sido vítima nos últimos anos. Os Estados Unidos da América que lançaram esta madrugada um ataque militar contra a Venezuela, com dezenas de helicópteros a sobrevoarem o país e a lançar pelo menos 7 ataques a bases militares e outros locais estratégicos. As explosões em Caracas ocorreram em menos de 30 minutos. Entretanto, Miguel Albuquerque disse estar em contacto direto com a Venezuela desde as 8 da manhã de hoje. O presidente do Governo Regional procurou saber in loco o que se passava logo após as primeiras notícias das explosões e da captura de Nicolás Maduro, manifestando profunda preocupação, sobretudo com a segurança da vasta comunidade madeirense residente naquele país. Apesar da gravidade dos acontecimentos, o presidente do governo deixa um apelo à calma e à tranquilidade. Entretanto, também o presidente da República, além do permanente contacto com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre a situação no país sul-americano, falou também com o ministro da Defesa e o presidente do Governo Regional da Madeira. Fonte de Belém referiu à agência Lusa que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem mantido permanente contacto desde a madrugada com todos estes responsáveis. A Venezuela tem uma relevante comunidade imigrante portuguesa, em grande parte oriunda da Madeira. Os casos de gripe A e de outras infecções respiratórias continuam a causar grande pressão sobre o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. São entre 18 a 24 doentes que ficam internados por dia devido a estas patologias. Ao diário, Rita Vieira refere que foi sobretudo após o Natal que a afluência às urgências registrou os picos mais consideráveis nesta quadra festiva. O pico de afluência à urgência começou-se a verificar a partir do dia 26. Até o dia 25, a média de afluência era mais ou menos a nossa habitual, à volta dos 330, 350. Desde o dia 26, 27, 28, subimos para 390, 95. Entretanto, no dia 30, voltou a haver um aumento da afluência. E, portanto, agora estamos nos 340, 360, portanto, ainda continuamos com uma afluência superior àquilo que é o nosso habitual. Mas, por outro lado, também não é estranho nesta altura do ano. A diretora do Serviço de Urgência menciona que são sobretudo os idosos a se dirigirem ao serviço do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
são sobretudo os mais idosos, sim. Neste caso, o grande número de doentes, embora haja alguns doentes na faixa dos 50 a 70 anos, que são doentes ainda jovens, a grande maioria são doentes com idade superior aos 80 anos. Rita Vieira assume, no entanto, que este aumento de afluência no Natal é normal para a época do ano. É habitual também, após o Natal, nós termos sempre um pico de afluência superior ao habitual do ano corrente. O que acontece este ano também nós temos um quadro superior de infecções respiratórias e de gripe A, já é do conhecimento da população, e portanto acabamos por ter uma afluência de patologia, sobretudo respiratória. Tem havido um aumento do número de internamentos, nomeadamente com pneumonias, não relacionadas com gripe A e com a própria gripe A. A nossa média de internamento desde o dia 22 de dezembro de gripe, concretamente, porque são aqueles doentes que nós temos isolados dos outros, ronda sempre entre os 18 e os 24. Temos uma área de internamento específica para a gripe A e, portanto, a nossa média anda a rondar sempre os 18, entre os 18 e os 24 o número de doentes. O máximo que tivemos no dia foi 25. Muitas pneumonias, muitas infecções respiratórias, muita descompensação dos doentes cardíacos pela gripe e pela infecção respiratória e, portanto, isso tem condicionado um número grande de doentes internados. Situações que obrigaram à limitação das entradas de acompanhantes na urgência, sobretudo por precaução. Um maior congestionamento do serviço de urgência e também uma necessidade, por precaução e por proteção dos próprios doentes, de limitar as entradas no serviço de urgência dos acompanhantes. Portanto, é uma obrigatoriedade nossa proteger as pessoas. Com o vírus a circular, alguns dos doentes internados estão na própria urgência e, portanto, não se consegue de modo nenhum garantir segurança se não tivermos alguma restrição nas entradas. Tem sido feito um esforço muito grande da equipa médica no sentido de, em todos estes dias, os doentes são avaliados e têm tido altas, mesmo ao fim de semana, naquelas quando já estão em condições para tal, mas obviamente que estamos numa altura de congestão, de muito trabalho e com muita afluência. Pico da gripe que ainda não foi atingido na região. Eu penso que talvez dentro de 1 a 2 semanas. A estimativa é que mais 1 ou 2 semanas. De qualquer maneira, a Direção Regional de Saúde faz sempre um balanço semanal que é feito de segunda a domingo. Portanto, todos os domingos nós temos uma comunicação entre eles para sabermos exatamente como é que estamos em termos de gerais e quais são os números que estamos a atingir. Mas até à semana passada o nosso pico continuava a crescer. Ainda não temos os dados desta semana, que será só no domingo, mas garantidamente continuamos a subir. Não há dúvida nenhuma que o pico continua em fase ascendente. Rita Vieira deixa também alguns alertas à população, sobretudo para que não esqueçamos tudo o que nos foi transmitido durante a pandemia de Covid-19. Sempre que alguém fique doente, passar a usar máscara, portanto fazer o uso de máscara regular, não só a nível da sua casa, do seu domicílio, para evitar a infecção dos parentes próximos, a visita aos lares e às instituições de terceira idade deve ser feita sempre com máscara neste momento, pelo menos enquanto não se for ultrapassado este pico da gripe, e a procura dos cuidados de saúde logo que a pessoa fique doente, no sentido de tentar encurtar ao máximo o seu período de doença, mas sobretudo higienização das mãos e máscara, sempre que houver qualquer queixa respiratória. Isso será uma forma impeditiva de transmitir a doença com muita facilidade. Os casos de gripe A e de outras infecções respiratórias continuam a causar grande pressão sobre o serviço de urgência. A passagem da Depressão Francis pela Madeira provocou até às 7 da manhã um total de 91 ocorrências. Apesar dos estragos materiais e dos constrangimentos na rede viária, as autoridades confirmam que não há registro de vítimas. De acordo com o mais recente ponto de situação, as condições meteorológicas adversas mobilizaram até o momento 211 operacionais no terreno, apoiados por 97 meios técnicos. Entre as ocorrências registadas, a queda de árvores foi a mais frequente, totalizando 27 casos, seguida por movimentos de massas, deslizamentos de terras, com 21 registros. O concelho do Funchal foi o mais afetado, somando 24 ocorrências. Seguem-se os municípios de Machico, com 19, Santa Cruz, com 16 e Calheta, com 8. A Proteção Civil alerta ainda que todos os percursos pedestres da região continuam
encerrados. E nas zonas altas destacam-se os encerramentos da estrada entre a Eira do Cerrado e o Pico do Arieiro, a estrada do Chão da Lagoa e em Santana a ligação às Queimadas. Na orla costeira, a agitação marítima obriga ao fecho de várias promenades e acessos ao mar, nomeadamente na Praia Formosa, Doca do Cavacas e nos cais do Paúl do Mar, Jardim do Mar e Ponta do Sol. No desporto, o Nacional perdeu ontem por 2-1 em Guimarães, frente ao Vitória, em partida da 17ª jornada da Primeira Liga, disputada no estádio Dom Afonso Henriques. Os golos vimaranenses foram apontados no decorrer da segunda parte por Saviolo, aos 70 minutos, e por Rodrigo Abascal, aos 87. Os nacionalistas responderam já no período de descontos, aos 90+2 por Labidi. No final do jogo e em dia de aniversário, Tiago Margarido fez a sua leitura do desafio. Logicamente que não era a prenda de anos que queria. O que falhou foi a sorte, porque o golo do Vitória surge claramente num lance em que o Saviolo procura cruzar e acaba por fazer o golo de forma fortuita. Penso que na primeira parte assumimos o jogo com personalidade. Temos 2 lances claros do Xuxo, um numa recarga com a baliza aberta, mandou por cima, depois numa bola que também traz para dentro e chuta por cima. Penso que acabamos por ter as melhores oportunidades da primeira parte. Na segunda, o Vitória conseguiu ganhar algum ascendente, mas o jogo estava controlado. Era um jogo que tanto podia dar para um lado como para o outro. Neste caso, a sorte caiu para o lado de Vitória, num lance, como eu disse, fortuito, numa tentativa de cruzamento que a bola entra direita. Depois procuramos partir mais o jogo, procuramos atacar mais. E quando estamos balanceados no ataque, surge o 2-0, também com uma infelicidade do nosso guarda-redes. Faz parte, é futebol. Tivemos oportunidades de marcar, não marcamos, sofremos. Como se costuma dizer, quem não marca arrisca-se a perder, e foi o que aconteceu. O técnico dos alvinegros, que lamentou a derrota injusta e destacou o facto de a sua equipa nunca ter desistido até ao apito final. É verdade, esta equipa tem uma crença muito grande, até ao último minuto, acredita sempre. Os jogadores têm esse traço de personalidade. A nossa equipa tem esse ADN de acreditar sempre até ao fim que vai conseguir tirar um resultado positivo do jogo, e foi isso que aconteceu. Acreditamos até ao fim. Tivemos o golo, tivemos antes do golo também um cruzamento do Boia, penso eu. Depois também temos o Lucas João com uma aproximação perigosa à baliza. Penso que foi um resultado injusto por aquilo que foi os 90 minutos e, como disse, a sorte hoje esteve pelo lado de Vitória. Uma derrota que não belisca a luta pela manutenção. Farão as notícias com o Ruben Santos. TSF Madeira, Rádio de Informação.